Bem-vindos ao trabalho para a disciplina de Prática com Estágio Supervisionado em Educação de Jovens e Adultos 1. Lecionada pela professora Jerusa Volpe, aqui buscaremos dialogar a respeito do tema da oralidade à escrita, tópico do volume 3 da coleção Educação para Todos, produzido pelas alunas Elizabeth Carolina, Juliana de Sá e Marcele Teles. Ao dialogar com parentes ou amigos, não há preocupação de falar o que se dita como correto. A norma padrão da língua portuguesa é deixada de lado. Afinal, ninguém vai se importar com conjunções verbais durante um papo descontraído, certo? A oralidade tem uma marcação muito pontual. Ela utiliza de gírias, abreviações, erros de concordância, metáforas e expressões informais. Já a escrita é a representação da linguagem falada por meio de signos, gráficos, como as letras. Deste modo, oralidade e a escrita são duas formas de variação linguística, onde a oralidade é geralmente marcada pela linguagem coloquial ou informal, enquanto a escrita, em grande parte, está associada à linguagem culta ou formal. Características da oralidade. A linguagem oral é uma variação linguística, utilizada sob determinados contextos. A fala é um recurso mais prático, rápido e seu objetivo é um só: transmitir uma mensagem. Dessa maneira, a oralidade explora algumas características próprias, tais como ideia de maior proximidade entre locutor e receptor, relação direta entre falantes, contexto que interfere, uso de recursos extralinguísticos, tais como os gestos, expressões sociais, postura, entonação, a possibilidade de refazer a mensagem caso não seja interpretada adequadamente. Há também uma transmissão maior de ideias, reflexões e emoções, além de preocupação maior com a assimilação da mensagem do que a forma que ela será transmitida. Características da escrita. A linguagem escrita se polda na formalidade e no caráter culto. Seguindo as normas padrão da língua portuguesa, ela não pode jamais ser considerada mais certa que a oralidade. A verdade é que ambas apresentam características próprias, situações ideais de uso e contexto. Dessa forma, a escrita terá as seguintes características: seguir as normas cultas de linguagem padrão do idioma, objetividade e clareza nas ideias, rigor gramatical, apuração do vocabulário, exigência de elaboração e esforço de apresentação, busca evitar a ambiguidade e prevê questionamentos e explora a abrangência nas ideias para sanar dúvidas. Tanto a oralidade quanto a escrita são práticas sociais de suma importância para o desenvolvimento da cognição humana. Ambas proporcionam o desenvolvimento do intelecto e da imaginação, além de promoverem a aquisição de conhecimentos. Dessa maneira, quando lemos, ocorrem diversas ligações no cérebro que nos permitem desenvolver o raciocínio, o desenvolvimento da imaginação, da criatividade, da comunicação, bem como o aumento do vocabulário, conhecimentos gerais e do senso crítico. Nesse sentido, abordaremos algumas práticas que envolvem a oralidade e a escrita. Experiências de leitores e ouvintes de folhetos de cordel. Busca refletir acerca da leitura e de suas práticas entre adultos analfabetos ou com uma experiência restrita de escolarização. Principal objetivo foi reconstruir o público leitor-ouvinte e os modos de ler-ouvir literatura de cordel entre as décadas de 30 e 50 em Pernambuco. O que é a literatura de cordel no Brasil? Dá-se esse nome a uma forma de poesia impressa em pequeno formato, produzida e consumida original e predominantemente em alguns estados do Nordeste, mais comumente denominada folheto, entre os poetas, editores, folheteiros e o público que a consome. Qual a origem do cordel brasileiro? Trazido pelos portugueses nos anos de 1930 e 1950, cordel relaciona-se a uma tradição de canto de poemas orais, como os desafios, pelejas e cantorias, já existente no Nordeste brasileiro na época em que foi desenvolvido.
A escola, muitas vezes, impõe um ensino metódico tradicionalista. O que fazer então? É preciso que o docente da EJA repense na importância de uma aprendizagem a partir da troca de experiências entre o alunado da EJA, em que o cordel pode contribuir no aspecto da escola. É uma literatura que retrata fatos históricos e situações atuais das quais a comunidade tem conhecimento, tratando as questões sociais com uma linguagem popular. Habilidades da EJA, ensino fundamental, trabalhando o cordel e a xilogravura. Registrar suas vivências utilizando diferentes formas de linguagem visual. Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. Desafios: o uso da liberdade de expressão num contexto em que os sujeitos enfrentam adversidades nas suas vidas pessoais, familiares ou sociais, tendo que conciliar trabalho e estudos, o que merece estímulos, motivação da equipe pedagógica e dos professores, com o objetivo de superação, apagamentos das memórias tristes, violência doméstica, dificuldades de relacionamentos com familiares, discriminação racial, preconceitos, bullying, agressividades, revoltas, usuários de drogas, pais ou mães de formas prematuras, separações, entre outros, e ainda forças para dar continuidades nos estudos. Caminhos a serem seguidos. Para Bonfim e Ser, 2017, conhecer a produção cordelista é reconhecer e valorizar a variedade nordestina, tais como a linguagem escrita, a arte, a dança e as produções literárias de nosso meio. Assim sendo, o cordel brasileiro ajuda a romper barreiras, como as dificuldades de se comunicar e falar seus problemas, aspectos culturais artísticos cordelistas nordestinos. São de suma importância para despertar o interesse e o aprendizado dos alunos da EJA, por apresentarem características singulares, como a simplicidade e popularidade que merecem se tornar conhecidas, reconhecidas. Fontes de informação e diversão, destacando-se a habilidade do poeta em transformar a notícia em história, em narrativa, em fábulas. O que sobressai na memória dos leitores ouvintes de folhetos é a possibilidade de também se ter prazer no momento de se informar. O folheto parecia ser um pretexto para reunir os vizinhos, contar histórias, ter diversão conjunta. O trabalho pedagógico com o cordel na EJA. O docente pode fazer um enfoque multi, inter, transdisciplinar, podendo esmerar-se numa praxis com projetos ou não, em que norteie as diferenças regionais entre a fala e a escrita, contação de histórias, artes e literaturas, pesquisas e desenhos. Reflexão. Será que atualmente o cordel ocupa um lugar importante na experiência dos alunos ou, mais uma vez, estamos nos distanciando daquilo que os jovens, adultos e ou idosos vivenciam no contato cotidiano com os mais diversos objetos escritos e mesmo orais que caracterizam o mundo letrado? Agora, vamos falar um pouco sobre a roda de leitura na educação de jovens e adultos. Afinal, o que é uma roda de leitura? É uma experiência de alfabetização de jovens e adultos que coloca a leitura no centro do processo alfabetizador. É um novo referencial para orientar as alfabetizadoras na construção de práticas pedagógicas significativas para a aquisição das competências de leitura e escrita, considerando a formação de sujeitos que aprenderão ao longo de toda a vida.
Mas dessa forma, a escrita não ficaria excluída? Não, não. O trabalho com a leitura propicia ocasiões de produções escritas mais ricas e diversificadas. O que é importante considerar? Ter a compreensão de que o ato de ler e escrever não é um mero desempenho mecânico adquirido pela repetição e cópia. Então, como deve ser? Este ato diz respeito a ser e tornar-se sujeito e autor, com o intuito de praticar diferentes intervenções na vida e no mundo com autonomia. E de que tipo são os textos selecionados? Bom, é necessário trazer para a roda de leitura diferentes textos que permitam a produção de sentidos e significações para o leitor. Qual é o maior desafio para essa alfabetização? Construir práticas de autonomia, produzir a singularização dos sujeitos, possibilitar a construção de uma coletividade de pessoas para as quais o ato de ler e escrever seja vital ao longo de sua vida. Onde é realizada a roda de leitura? Pode ser feita em diferentes espaços, sendo eles formais ou informais. Por exemplo, escola, sala de aula, pátio, quadra, instituições como igrejas, associações ou na própria comunidade. Quais as metodologias utilizadas e seus objetivos? Leitura como produção de sentidos por e para os sujeitos, leitura como possibilidade de construção de sentidos, leitura oral coletiva como situação privilegiada para a realização de uma multiplicidade de interações, leitura na roda como uma prática que contribui para que as alfabetizadoras e os alunos reconheçam-se como sujeitos, utilizar diferentes relatos de experiências de leitura entre jovens e adultos e estudos de diversos teóricos sobre a importância da leitura. E quais são as contribuições dos professores alfabetizadores? Esses profissionais levam as representações acerca da alfabetização construídas tanto por suas experiências anteriores, como alfabetizadores, quanto para seus próprios processos de alfabetização. Sua formação propõe a reflexão sobre essas diferentes representações que se revelam por meio de suas práticas, bem como a avaliação sobre quais dessas práticas mais favorecem a formação de sujeitos capazes de aprender por toda a vida e de se constituírem leitores e escritores de diferentes textos em diferentes contextos. O que essa atividade resulta no aluno? 1. Possibilita uma vivência de confronto e superação das interdições ao código escrito pela prática significativa propiciada pela leitura na roda. 2. Permite percepção crítica dos alunos sobre as condições em que se encontram e as relações que mantêm com o conjunto da sociedade. 3. Ressurge o fio condutor de sua trajetória individual e coletiva, conferindo à educação uma dimensão mais autêntica e legítima, o vínculo com a vida e com a condição humana. 4. Possibilita que eles aprofundem suas percepções sobre as condições históricas e sociais, mas sempre com uma perspectiva de superação e transformação. 5. Rompimento do estigma de não conseguir aprender a ler ou a escrever. 6. Promove o encontro com o conhecimento, com a alegria, a autoestima e a esperança. Agora é a hora de se deliciar, hora da leitura deleite. Aproveite e viaje nas profundezas de O Casaco de Pupa, de Helena Ferrandes. Toda manhã, a menina metia-se no casaco de medos que usava desde pequenina e que foi crescendo com ela. E saía pelas ruas coberta de medos. Medo da solidão. Medo que não a queiram. Medo que a queiram. Medo de voar. Medo de afogar-se. Medo de sentir-se perdida. Medo de que tudo mude. Medo de que tudo continue igual. Medo do futuro.
Medo de repetir o passado. Medo de não avançar. Medo de dar um passo. Medo dos outros. Medo dela mesma. O casaco ficou pesado demais e ela já não conseguia ir a lugar nenhum. Então, encheu-se de coragem e resolveu livrar-se dele e voou. Aquilo que a lagarta chama de fim do mundo, o resto do mundo chama de borboleta. Fim.